Vamos aprender a dormir com o Nuno Cravo Barata? O nosso psicólogo. Bom dia, Nuno. Olá, muito bom dia. Doutor, então, os portugueses dormem mal, que é uma coisa que dizem. Dormem mal, ou seja, protegem mal o sono, não é? Deitamos muito tarde, acordamos muito cedo e depois achamos que compensamos ao fim de semana. Isto é péssimo. Sim, naturalmente. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo vosso convite em estar aqui presente. Logicamente que, de facto, os padrões de sono são, de facto, padrões que nós temos que encontrar um determinado equilíbrio. Quando nós, efetivamente, percebemos que dormimos pouco durante a semana e queremos compensar ao fim de semana, vamos desregular ainda muito mais o padrão de sono, criando até sensações de cansaço e até marcadores depressivos, efetivamente, mais acentuados. Logicamente, aquilo que nós assistimos hoje em dia é que, de alguma forma, nós preocupamos excessivamente em tentar dormir as 7 ou 9 horas de sono, que é aquilo que um adulto normalmente procura dormir, e, portanto, se só dorme 5 horas por semana, vai procurar, ao fim de semana, ter as 12 horas. Só que isto vai criar um hiato temporal que vai permitir que, de facto, quando ele vai recuperar o padrão normal da semana, ele está sempre em perca, porque de facto o que acontece anteriormente, compensámos no fim de semana, não permite que o nosso organismo encontre a homeostasia e, portanto, ele vai estar sempre em déficit obrigatoriamente. O que é a homeostasia? A homeostasia será, de facto, o equilíbrio do sono que, de facto, todos nós deveremos efetivamente ter. Portanto, procurar realmente que toda a nossa função da dinâmica física ou desgaste físico permita que eu chegue à noite e procure rapidamente ir deprimindo do ponto de vista biológico e procurar descansar tranquilamente. Mas não conseguimos fazer isso, pois não? Não. Porque vamos para a cama com aquela obsessão e com aquela ideia de que queremos dormir, porque daqui a pouco estamos a acordar. Não é o nosso caso, mas é quase, porque acordamos muito cedo, mas é aquela sensação do temos que dormir. Pessoas que já passaram por insónias e sabem a angústia de eu quero adormecer, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que descansar, eu tenho que adormecer, e quanto mais entramos neste rolemã de eu tenho que dormir e não estou a conseguir, ainda se gera uma menor capacidade do sono entrar em nós, não é? Naturalmente, porque nós vamos já partir a desenvolver um padrão de ansiedade pela preocupação excessiva em queremos dormir. E, não obstante tudo isto, nós agora também assistimos, nesta fase, a uma preocupação em monitorizarmos o nosso sono, em controlarmos quase que obsessivamente o nosso sono, recorrendo até a dispositivos eletrónicos que nos permitem efetivamente... O telemóvel não é para ver o telemóvel mesmo, o meu, mesmo que eu não lhe ponha nada ali, diz está na hora de descansar, dormiu não sei quantas horas, ele agora manda no meu sono. E muitas vezes o facto de termos ou despertadores, ou relógios, ou os telemóveis na mesa de cabeceira, acordamos à meia da noite. Ai, meu Deus, que horas são isto? Sim. E vamos ver ao telemóvel. Ai, tenho mais 2 horas para dormir. Agora vou dormir. Sim. E não conseguimos dormir. Depois faltam 10 minutos para tocar o despertador e entramos naquele soninho bom e acordamos. Claro, acordamos, sim. Naturalmente. Isto, de facto, é uma preocupação que nós não temos conseguido controlar nas sociedades mais modernas e, de facto, aquilo que vai acontecendo é que nós temos que começar a perceber que dormir até, eventualmente, 5 ou 6 horas de sono, elas podem ser as suficientes e reparadoras se nós, antecipadamente, não nos preocuparmos excessivamente com o sono. Sabemos que, do ponto de vista da medicina, 7 ou 8 horas é o ideal, mas alguns sujeitos, diríamos, têm 5, 6 horas de sono altamente reparador. Cada pessoa tem o seu próprio padrão, não é? O seu ritmo biológico de sono, naturalmente. Agora, o que nós assistimos, e falou aí há bocado em algo importante, esta questão da ansiedade, da preocupação excessiva, e eu depois introduzir a questão da monitorização, vai permitindo que nós agora desenvolvamos uma outra, diríamos que perturbação, que é a ortossenia. Sim. E, de facto, isto é de facto algo que... Esta obsessão, eu tenho que dormir bem. Naturalmente. E mais do que... É contraproducente, acaba por ainda ativar mais a ansiedade. Há pessoas que até o ir para a cama começam com palpitações e com a ansiedade de lá vou eu para a cama e vamos lá ver se esta noite eu durmo bem. Exatamente, sim, porque ela passa a desenvolver aquilo que é um comportamento mais compulsivo, no sentido de que estas são as minhas horas de sono que eu tenho que dormir obrigatoriamente. Se o sono não chega e começa realmente a avançar o número de horas, isto vai implicar que, de facto, ela cria... É possível educar o sono sem termos que recorrer a fármacos? Sim, é possível e, portanto, no âmbito da própria psicoterapia e na clínica Doutora Rosa Bastos, onde trabalho, efetivamente, nós trabalhamos esta vertente, efetivamente. Porque isto é trabalhável, ou seja, nós temos de trabalhar objetivamente aquilo que é a diminuição de padrões de ansiedade que o sujeito possa ter antes de dormir, no sentido de começar, efetivamente, até a deprimir biologicamente para que o corpo comece a relaxar objetivamente. Porque nós, se não o fizermos, nós percebemos que estamos sistematicamente com um conjunto de pensamentos automáticos que vão ser gerados no período de descanso que não nos permitem dormir e desenvolvemos eventualmente a própria insónia. Como é que nós conseguimos justificar esta situação de deitarmos até, nem foi muito cedo, meia-noite, e acordamos às 2 da manhã prontinhos para a vida? Sim.
Acordamos, mas que horas são? Isto já deve ser 6 e tal ou 7. Sim. E ainda são 2 da manhã. E depois andamos ali no rame-rame até encontrar o sono ou até voltarmos a adormecer. Como é que se justifica isto? Acordarmos assim com uma disposição 2 horas depois ou 3 horas depois? Isto acontece porque nós temos 4 períodos ou 4 fases de sono e, portanto, todas elas à partida completando, durará mais ou menos 1h30. Portanto, se eu completo o primeiro ciclo de sono, que dura mais ou menos 1h30, e se eu desperto naquele momento, eventualmente é como se tivesse a sensação de que dormi... Só o dia. Exatamente. Dormimos ali umas 6 horas ou 7. Exatamente. Mas não. Mas, portanto, uma noite não vai interferir na sensação do bem-estar e, portanto, para o nosso cérebro damos indicação de que concluímos um ciclo de sono, portanto, estamos mais ou menos reparados do ponto de vista funcional. No entanto, se sistematicamente este for o padrão repetitivo, vamos tirar efetivamente algum tipo de consequência mais tarde. Mas isto acontece porque nós temos estas 4 fases de sono, 2 fases de sono mais leve, efetivamente, 2 fases de sono mais profundo, todas elas completam 1h30. A partir do momento em que nós completamos um ciclo de sono, estamos relativamente mais passíveis de acordarmos bem dispostos, ainda que isso seja muito insuficiente para o sujeito ao longo dos dias que isto bem acontecer. Dispostos, mas são 2h30 da manhã. Naturalmente. E depois aí vem a preocupação de que são 2 horas, são 2h30 da manhã. Não falta uma noite inteira em que eu devia estar a descansar e não estou. E outros pensamentos surgem naquele momento, as preocupações vão surgindo. Depois pensamos na vida e temos pensamentos invasivos e ficamos ali naquele realejo com o cérebro muito ativo. Isso mesmo. Doutor Nuno, muito obrigada. Fica a mensagem de que é possível educar o nosso sono e se dorme bem, não o deseduque. Não Exatamente. Não começa a fazer as geneiras nas 2 horas de sono. Porque há uma regra, não é? E nós temos isso. Nós, quando nos deitamos depois da meia-noite, nós parece que somos casal, mas quando nos deitamos depois da meia-noite, parece que já é muito tarde para nós. Temos aquela disciplina de por volta das 10h30, 11, máximo 11h30, estarmos na cama, não é? Exatamente, é um padrão não comportamental. Sabes a que horas é que eu me deito? Pois, obrigada, cedinho. Muito obrigada. Muito obrigado.